Gênesis capítulo 12. Ele sabe de tudo. Para quem está acompanhando, a primeira chave, qual foi? Esqueça. Segundo, separe a luz das trevas. Gênesis 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E eu parei aqui quando eu trouxe a mensagem, e esse e é muito mais. Esse aqui não é uma vogal, não. Que é até um debate muito grande. Lá no Rio, nossas 5 vogais, nós somos ler assim: A, E, I, O, U. Como é que se fala aqui? Rapaz, você que é jovem, ops, como é que é 5 vogais? A, E, I, O, U. Aí ele fala A, E, I, O, U. Já eu vi gente falar assim: A, E, I, O, U. Você vê como é que dá? Agora, se for para a Bahia, A, B, C, D, G, F, que? É que? Ah, viu como? Teve um pastor nosso que ele era até ele foi morar no Rio. Aí ele chegou em casa e falou assim: mãe, eu não quero mais na escola, não. Mas por que, meu filho? Amanhã eles ensinam tudo errado aqui. Garotinho, ele pediu um pastor nosso, até se acostumar. Mas voltando aqui, então, o E aqui, toda a seriedade, é o quê? É o acréscimo. E. Ele acrescentou, e foi Ló com ele. Não faça isso. Deu um trabalho grande. O Ló não poderia ir. Porque nós vamos dizer que o Ló não era um órfão, um pobre coitado, que não tinha nada, entenda bem, e por isso ele não ia deixar. Não. Foi um acréscimo que às vezes eu faço, que você faz, que nós costumamos fazer e não devemos de fazer. No capítulo 13, versículo 5 diz: e também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar. Deus tem presciência. Terceira chave, Ele sabe de tudo. Aprenda a obedecer. Teve discórdia. Aí só passo o resumo para você. Contenda entre os pastores do gado de Abrão e os gados de Ló. O Abrão entra como pacificador, não pode ter, nós somos irmãos. Vamos nos separar. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ele passou uma luta que não precisava ter passado. Somos nós, que às vezes passamos lutas que não deveríamos de passar, porque não prestamos atenção na orientação do Senhor. Depois esse Ló foi habitar lá em Sodoma. E quase que ele perdeu a vida. Não perdeu, porque houve uma guerra na região, a cidade de Sodoma foi tomada, os moradores foram levados ao cativeiro, Ló e a família. E lá vai o Abrão expor a vida de 318 homens. 318 homens que foram lá, entenda bem, atrás dos adversários. E ele venceu os adversários e libertou Ló, a família e todo o povo. Mas qual é a nossa mensagem? Deus sabia disso. Amigo, ouça a Deus. Quando Deus chamou Josué, olha o que ele falou, Josué 1,7. Terceira chave, ele sabe tudo. Obedeça. Estritamente. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Para quê? Isso é para mim, Jaime de Amorim Campos, coloca o seu nome. É para você. Eu tenho que me esforçar. Eu tenho que ter bom ânimo. Para quê? Para fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Para fazer tudo conforme o Evangelho nos ensina. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Eu fui ofendido, eu fui humilhado. Mas não posso guardar a ordem. Tenho que me esforçar. Para quê? Ter bom ânimo. Porque eu tenho que fazer o que Deus manda. O quê? Eu tenho que saber que a minha luta não é contra a carne e o sangue. Eu tenho que fazer mais, eu tenho que amar essa pessoa. O que é amar? Amai os vossos inimigos.
Eu falei no outro culto que Deus não está pedindo você, mas está mandando. Amai os vossos inimigos, amai querer bem, orai pelos que vos perseguem e vos maltratam. Verdade. Se você me xingar, pode ficar tranquilo que eu só vou orar por você. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que ter bom, que às vezes não é fácil, para você cumprir a palavra. E ele diz, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Ele sabe de todas as coisas, e nós perdemos bastante. Nós não conseguimos sucesso, porque como o Abrão, nós colocamos o erro. Eu faço tudo o que Deus manda e o que Deus não manda. Que não é pecado, não é pecado, já ouviu o Fernando de Lima, canta o quê? Pecado, estou fora. Não, são coisas que nós temos que prestar atenção. Lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, ele diz assim, eu vou ler duas passagens de Hebreus, 12 e depois o 2. Primeiro é o 12, depois o 2. O 12 ele diz, portanto nós também que estamos tão rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Pecado está separado, porque o pecado você não pode ter de jeito nenhum. Tem que deixar. Mas tem coisa que não é pecado, mas é embaraço. Você está fazendo o que Deus não está mandando você fazer. E tem gente que está se embaraçando. Quer dizer, está se envolvendo com aquilo que não deveria se envolver. Eu sou pregador do Evangelho. Aí começa uma coisa e dá muito dinheiro. Mas eu fui chamado para quê? Para ganhar dinheiro? Eu fui ganhar, porque eu vou ter que tomar meu tempo. Eu vou ter que ficar aquilo. Tem muita gente que tem que ouvir isso. Pregador, você foi chamado para ganhar almas. Você não foi chamado para ganhar dinheiro. Se você acha que é isso, pede desligamento do ministério e vai ganhar dinheiro, que a igreja precisa de coluna, que ganhe dinheiro licitamente. Não é subindo nas costas dos outros, não. Nunca ganhe dinheiro dando prejuízo a alguém, porque você vai prestar conta a Deus. Nunca ganhe um centavo na vida tirando de uma pessoa. Você vai prestar conta a Deus. Cuidado, não toqueis os meus ungidos. Cada cristão é ungido de Deus. Não engana o irmão, não. Não engana ninguém. Mas o irmão você não brinca, não. Coitado daquele que tenta enganar o irmão. Ele é como menina dos olhos do Senhor. Não faça isso. Então, o que precisamos dizer? Tem coisas que são embaraços, temos que deixar. E ali o Abraão não conseguia. Se você ler a história toda, é muito bonita. O plano de Deus só se cumpriu quando? Quando eles se separaram. Não é para casamento. Por exemplo, o marido casou sem consultar Deus. Agora, amigo, já ouviu alguém falar, toma a tua cruz. Ora, entenda bem, para consertar, é verdade. Tem muita gente que entra no casamento que Deus diz, tem separação entre luz e trevas. Mas casou, agora não pode separar. Casou, você tem que orar pela conversão dele. Você ganhou uma batalha que você vai ter que nem deveria de ter, se ele já fosse convertido, se ela já fosse convertida. Então você vai ter uma batalha. Por isso que o bom é obedecer a Deus. Mas deixa eu correr rápido aqui. Com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. O que Jesus fez? Renunciou tudo, renunciou a própria posição de Deus para ver como homem cumprir o que? A vontade do Pai. Capítulo 2, que eu falei. Hebreus 2. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Então o Abraão, nós estamos vendo que teve muitas lutas, muitas adversidades que não deveria ter passado, mas simplesmente porque colocou algo a mais, não cumpriu como Deus mandou. Ele sabe de tudo, ele sabe de todas as coisas. Não dá tempo, vou falar em outra chave aqui, vai entrar esse assunto, mas não é agora propriamente, entende? É quando, vou ler rápido para você, Atos capítulo 27, dá tempo de falar ainda nesse culto. Ele sabe de tudo, hein? Atos 27. Nós vamos falar o homem aqui, mas é o homem dirigido pela palavra de Deus. Atos 27, versículo 21.
quis, havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta. Assim evitariam este incômodo dessa perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Por quê? Esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Somos nós que podemos passar por uma luta, mas devemos ouvir a palavra de Deus e temos que fazer o quê? Primeiro, Paulo disse, aqui é um outro estudo que eu trouxe, que Paulo disse assim: o anjo de Deus de quem eu... Você tem convicção que você é de Deus? Como é que eu sou de Deus? Porque eu aceitei o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A Bíblia diz, Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Olha o que diz. E cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Adão nos vendeu às trevas com o pecado, Jesus nos comprou com o seu sangue. Se ele nos comprou, porque não pertencíamos mais a ele. Verdade? E você pergunta assim: eu quero, pastor, você quer comprar essa gravata? Qual é essa que você está usando? Não precisa comprar, ela é minha. Entende? Mas se você quiser, eu posso presentear você, mas tem gente que não perde a oportunidade. Se você quiser, eu te vendo. Não é verdade? Não vou fazer isso, não vai dizer que eu estou vendendo gravata não, hein? Né? Não vendo gravata não, nem nova nem usada. Usada jamais faria isso. Eu lembro, te corto, mas que eu não vou me perder não. O filho do missionário uma vez, o André Soares, ele me deu uma gravata bonita, eu gostava daquela gravata, bonita. E eu fui pregar em Londrina, eu botei a gravata, era uma gravata rosa. Com o terno preto fica legal, né? No escuro, ficou legal. Eu gostava daquela gravata. Quando eu estou lá, acabei o culto, daí fui fazer imposição de mãos na porta da igreja. Um rapazinho chegou assim: pastor Jaime, meu pai gosta muito do senhor, gosta muito. Meu pai, ele está perdendo a visão. O pastor sentiu no coração: me dá essa gravata para colocar nos olhos dele. E ela é uma gravata. Rapaz, mas não pensei, eu falei assim: está amarrado, você não vai me prender não. Tirei e toma, né? Já dei a gravata para ele na hora, Garcia, mas tive que vencer a mim mesmo, porque eu gostava da gravata, né? Eu gostava daquela gravata que caía muito bem mesmo. Uma gravata. Depois, engraçado que sem eu pedir, o missionário me deu uma gravata quase que igual. Dá uma olhada para mim, uma rosa que tem lá embaixo que eu vou mostrar para eles, só vou mostrar aqui. Só um dia eu não pedi, um só chegou assim: Morim, você gosta dessa gravata aqui? Ah, fica para você. Eu falei: Jesus sabe. Nada contra o André, não foi o filho que me deu e depois foi o pai. Não, o André Soares, vocês conhecem o André Soares, né? Então, o André me deu a gravata, mas me deu com carinho. Não sei se foi aniversário ou Natal, ele me deu a gravata. Depois Jesus sabe disso aqui, que é toda a verdade. Lá em Londrina, o rapaz falou, depois ele não deu testemunho também se o pai ficou curado ou não, né? Mas não devolveu a gravata não, mandei ficar para ele e tudo. Daqui a pouco ele chega com a gravata, eu mostro para vocês. Mas deixa eu voltar aqui para não perder isso aqui. O Paulo disse: o anjo de Deus de quem eu sou, então nós temos que ser de Deus. Paulo tinha, porque ele aceitou o sacrifício de Jesus na cruz. Aceite, você vai ser propriedade dele. O anjo de Deus de quem eu sou, a quem eu sirvo. Quem é que serve a Deus? Paulo diz, Romanos 6,16. Essa aí, essa aqui, ó. Te falei que eu ganhei a gravata quase que igual. Aqui, só falta alguém me pedir agora, né? Então, mas tá aqui, ela está mostrando aqui, tá aqui. O Cris mostrou, né? E ela quase que gosta aqui. Era igual. Não vou dizer que essa aqui é mais bonita, que você vai pensar que é mais Julação, já que é do missionário, né? Mas o André me deu uma bonita e me depois, deixa eu aqui que não vai ficar guardada, mas não vou dar não, não pediu, eu vou te dar não. Você já veio daqui assim, eu falei, deixa guardadinha aí.
né? Mas voltando, então, o anjo de Deus de quem eu sou, a quem eu sirvo. Quem é que serve a Deus? Ele diz: não sabeis vós que a quem vos apresentaste por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis. Então, Paulo era um homem que tinha aceitado o sacrifício de Jesus, era de Deus, o anjo de Deus de quem eu sou, e servia a Deus. Ele obedecia a Deus, mas o mais lindo está no final, que, portanto, versículo 25, ó varões, tem de bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É isso. Então, você tem que crer no que ele diz. Lembra da primeira parte? Ele é Deus. Se ele falou, ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Ele sabe todas as coisas. Então, Paulo estava tranquilo. Paulo disse, 21, Senhor, olha só, vendo já muito que não se comia. Então, Paulo disse, fora na verdade, ó varões, que ter me ouvido a mim e não partir de greta, e assim evitaria este incômodo dessa petição. Mas agora vos é morrer, tens bom ânimo, porque não se perderá a vida de ninguém, só o navio. Paulo, você é Deus. Não, eu não sou Deus, mas Deus falou comigo. Qual é a nossa mensagem? Ele sabe de tudo. Amém. Se ele diz não vai, que você vai enfrentar a tempestade. E se ele diz vai e você não vai, você vai enfrentar a tempestade. Jonas, ele sabe de tudo. Essa é a terceira chave para o sucesso. Recapitulando, primeira, esqueça. Qualquer coisa que está perturbando você, está tirando sua paz. Segunda mensagem da chave, entenda bem, para o sucesso total. Faz separação entre a luz e as trevas. Terceira mensagem, ele sabe de tudo. Obedeça a Deus, porque ele sabe o amanhã. Glória a Deus.